Bora lá então, Marcos. Isso mesmo, bora lá. Como foi apresentado, né? Sou Marcos Vinícius, aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, na verdade, né? São Paulo é estado, mas aqui de Ribeirão Preto, interior. E minha formação é análise e desenvolvimento de sistemas. E também eu tenho uma pós em ciência de dados e aprendizado de máquina, né? Então é daí que comecei os meus estudos, né? O meu aprofundamento. Bom, primeiro de tudo aqui, o que é o machine learning, né? Ele é uma sub-área da inteligência artificial, onde ele não precisa ter as regras previamente programadas para a tomada de decisão, né? O próprio modelo, justamente, ele vai fazer essas descobertas, né? Dos dados. Na programação tradicional, aqui um exemplo, né? Por exemplo, a gente tem lá o cálculo de folha de pagamento. A gente vai pegar o número de horas trabalhadas pelo funcionário, o valor hora dele, a porcentagem que é descontada do INSS, imposto de renda e tal. Né? A gente tem as entradas dos dados, né? Isso aí que eu falei, quanto que ele trabalhou, tudo, o salário dele. Vai ser submetido a essas regras pré-determinadas, né? Que algum programador fez. E como saída, né? Como produto desse processamento, a gente vai ter esses dados calculados aí, né? Para a gente estar, né, efetuando pagamento, enfim, né? No machine learning também uma das características é que os dados podem ser estruturados e não estruturados, né? Estruturados a gente entende como um CSV, uma planilha do Excel, ou até mesmo a gente conectar direto em banco de dados, não Postgres, um MySQL, por exemplo. Quando a gente olha para o machine learning, né, em relação à programação tradicional, esse cenário que eu disse, ele se inverte, né? Porque a programação tradicional insere os dados de entrada, eles são processados a regras pré-determinadas e eu tenho a saída. O machine learning se inverte por quê? Porque eu imputo os dados de entrada, né? Por exemplo, num problema que eu vou estar mostrando um exemplo à frente, de previsão de doença cardíaca, né? A gente vai lá, passa os dados de entrada. Por exemplo, se a pessoa é fumante ou não, o sexo, a idade dela, por exemplo, colesterol, né? Algumas coisas nesse sentido. E a gente já mostra a saída disso, né? Qual que é o resultado dessa observação? Era uma pessoa que realmente teve uma doença cardíaca, ou uma pessoa que não teve, né? Isso para modelos supervisionados, né? Vou estar explicando um pouquinho na frente. Então, assim, a gente já tem a entrada e já tem a saída, que é a resposta, o nosso target, né? Essas variáveis que a gente utiliza para fazer as previsões são chamados de atributos previsores, né? E essa que a gente quer prever é o nosso alvo, o nosso target, né? Então, guardem esses nomes aqui que eu vou voltar a falar delas. E o que o modelo vai fazer? Baseado nessa entrada e nessa saída, ele vai encontrar quais regras que levam a uma determinada observação a ter esse resultado. Por exemplo, dele ter tido uma doença cardíaca ou não, né? O modelo vai fazer isso, ele vai encontrar padrões, comportamentos, regras que levam a isso. Ele vai olhar em várias observações, pegar vários cenários distintos e vai estar meio que mapeando esses comportamentos. E como eu disse, eles trabalham com eventos passados, né? Para que ele consiga verificar esses padrões, essas tendências e fazer as previsões posteriormente. Quanto mais dados nós tivermos à disposição, maior é a quantidade de exemplos que o modelo vai ser exposto, né? Vai ser submetido, e isso tende a ter um melhor resultado para ele também, né? Obviamente que depende da qualidade dos dados também, né? Assim como o nosso aprendizado também, né? Se a gente estudar mais sobre matemática, né? Ficar repetindo, fazendo vários exercícios, você vai se tornar melhor naquilo lá, né? Tudo depende também da qualidade dos exercícios, né? Ele vai ter que se tornando um pouquinho mais complexo cada vez, tal, para que a gente possa ir extraindo conhecimento. Então, nesse ponto é bem parecido. Alguns pontos determinantes, né, para a gente fazer o treinamento de um modelo é em relação à qualidade e à quantidade dos dados, né? A qualidade é em relação a, por exemplo, os dados, se eles estiverem incompletos, tiverem muitos valores nulos, valores incorretos, por exemplo, um campo de idade está com a idade negativa. Mas será que ele só está negativo porque é só um sinal a mais que tal, ou se realmente, às vezes, é uma idade que está zerada, sabe? Está muito baixa. Então, aí a gente precisa tratar esses dados quando eles não são... O problema é quando são muitos dados, né? Quando são muitos dados faltantes, a gente fica complicado da gente usar as estratégias de imputação de dados, né? Porque eu posso fazer, por exemplo, se estiver faltando poucos, eu posso fazer com que essas idades se assumam a média, a mediana, a moda, né? Eu consigo utilizar esses dados. Mas, às vezes, se eu tenho muitos dados faltantes, às vezes é complicado de eu fazer isso, porque eu posso estar gerando uma tendência errada nos dados, né? Eu estou forçando um comportamento que, embora seja o valor médio, mas não é o que condiz com essas observações, né? Então, tem todo esse cuidado também. Em relação à quantidade dos dados à disposição, né?
mais êxito o modelo poderá ter se ele tiver uma quantidade maior dos dados. O exemplo do programa de classificação, né, que a gente tem que ter uma quantidade considerável de observações de quem teve ou não a doença cardíaca, mas é interessante também que o modelo ele tem um certo balanceamento. Assim, naturalmente, os dados são desbalanceados. Né? Naturalmente, a gente vai ter, num banco, por exemplo, mais pessoas adimplentes do que inadimplentes. A gente vai ter, numa operadora de cartão, mais casos de transações que não foram fraudulentas do que os que foram fraudulentas. Né? Naturalmente, é desbalanceado, mas eu preciso ter uma quantidade significativa dessa classe que eu quero prever, porque o modelo ele vai aprender muito mais dessa outra classe majoritária, por exemplo, que é de não fraude, que talvez não é tão meu interesse. É importante, mas é mais importante eu ver o que é uma fraude, né, para evitar prejuízos financeiros. Então é importante que tenha esse balanceamento. Senão o modelo acaba aprendendo muito mais uma classe do que a outra. Ele aprende a classificar muito bem um dado e não o outro. Aqui alguns tipos de aprendizado, né? Aprendizado supervisionado, que é em relação a dessa classificação que eu estou falando, o modelo vai aprender a partir de dados históricos, né? Ele já tendo acesso à variável alvo, ele já sabendo qual é a resposta certa, né? E nisso ele vai detectar esses padrões, assim como eu disse, que levaram a esse determinado resultado. Ele é supervisionado porque a gente já tem as respostas pré-rotuladas previamente, né? Então eu sei se de fato nessa observação era alguém que tinha uma doença ou não, né? Então essa é a característica do supervisionado. Eu consigo confrontar as respostas, saber como que o meu modelo desempenhou. A exemplo aqui de modelo supervisionado, né? Eu coloquei modelos de classificação, que é esse que ele vai nos dar uma classe, né? Uma categoria, tipo, classe 01, é inadimplente ou é adimplente, por exemplo. E a regressão, né? Vou falar um pouquinho mais à frente também, que como resposta, ela tem, ao invés de uma categoria para os dados, ela vai nos dar uma resposta contínua, num valor contínuo. Por exemplo, num preço de seguro de plano de saúde, baseado na sua idade, seu histórico de saúde, se você é fumante ou não, eu vou te dar um valor contínuo ali que pode ser o valor do seu plano de saúde. Né? Ao invés de uma categoria, ele vai te dar um valor contínuo. No supervisionado, não tem esses resultados pré-definidos, não tem essa classe-alvo, né, esse target, né, para o modelo utilizar. Não tem uma resposta correta, vamos assim dizer. O modelo vai aprender a identificar padrões e características também nas observações e vai agrupar os dados baseado em suas características. Então, assim, tem até algumas métricas para a gente conseguir ver os resultados, mas não existe a resposta correta. Olha, ele acertou ou ele errou, né? Porque ele vai estar... Porque, assim, vou estar falando mais um pouquinho de clusterização, mas, assim, ele sempre vai dividir em clusters para mim. Eu quero que você divida em 3, em 4, dependendo da abordagem matemática que eu estou utilizando, ele vai dividir para mim. Só que muitas vezes isso não é algo prático para a área de negócio. Por exemplo, pessoas com renda de R$ 1.500 fica nesse grupo 1, pessoas com renda de 1.520 fica no grupo 2. Para o modelo, às vezes, até faz sentido pela distribuição estatística, mas para o negócio, você agrupar de acordo com R$ 20 de diferença de salário, sabe? Não faz muito sentido. Então, depois tem que se fazer uma análise em cima para ver se realmente os resultados eles fazem sentido são interpretáveis para a área de negócio, né? Aqui é o exemplo do modelo de classificação, né? Como eu disse, o modelo vai classificar uma determinada observação, resultando em uma saída categórica, né? E ele pode ser um modelo binário, por exemplo, né? Nesse caso, falando se a pessoa tem ou não tem a doença. Ele pode ser multiclasse também, né? Onde ele vai dar somente uma classificação aqui, mas baseada em N classes, né? Não precisa mais ser binário, essa ou outra, não. Pode ter... Aqui tem 5 no caso, mas pode ser 10, 20, quantas forem, né? E o multilabel aqui, ele pode classificar mais de uma classe dentro de várias, né? Aqui a gente tem nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente pode falar que a gente está querendo uma classificação usuário ouro, prata, bronze, platina, por exemplo, né? Já nesse multilabel aqui, a gente pode estar classificando mais uma classe, né? Por exemplo, eu estou classificando os filmes. Um filme pode ser, por exemplo, ó, ele pode ser... aqui ele pode ser ação, ele pode ser aventura e ele pode ser um drama, por exemplo, né? Ele pode ter mais de uma classe dentre essas que eu estou querendo classificar. Ele não se limita somente a uma, né? Essa é a diferença. Mas alguns métodos preditivos, né? Como eu disse, o modelo de regressão, ao contrário da classificação,
ele retorna uma saída de valores contínuos. É tudo aquela parte para trás ali do treinamento, dele aprender com as tendências, tudo, é igual do classificação. A diferença é aqui a saída dele. Ao invés de eu estar tendo uma saída categórica, eu tenho uma saída contínua. E dentro dos tipos de regressão, nós temos também a regressão simples e a múltipla, né? Basicamente, a simples, a gente está olhando uma variável independente em relação a outra, né? Por exemplo, no eixo X e Y, eu estou olhando o comportamento, por exemplo, da idade com o salário, né? Em relação à regressão múltipla, eu estou olhando N variáveis em relação ao meu alvo, né? Em relação ao meu valor de plano. E podem ser variáveis categóricas também. Eu estou olhando se você tem histórico de doença na família, se você é fumante, colesterol, tal, idade, né? Isso para o modelo ali, para a gente é algo transparente, né? A gente não tem diferença nenhuma para a gente, mas é um pouco mais complexo para o modelo. Mas para a gente não tem diferença. A gente tem também as séries temporais. Séries temporais a gente também vai ter uma predição de um valor contínuo, só que aqui o que leva em consideração também a ocorrência no tempo, né? Isso aqui é muito utilizado para, por exemplo, a gente ter previsão de valores de ações, né? Ou valores de insumos, por exemplo, a empresa que cria gado, que cria porco, por exemplo, a gente pode ver, sei lá, uma oscilação do preço de farelo de milho. E aqui as séries temporais, elas capturam sazonalidade, tendência. Ó, a gente vê que lá em agosto para setembro, mais ou menos, tem um aumento aqui do preço do saco de milho, por exemplo, né? O modelo consegue pegar essas tendências aí de acordo com o comportamento sazonal, por exemplo, né? É muito legal também. É mais complexo, assim, mas é muito legal essa parte de séries temporais. Em relação a métodos descritivos, né? Como eu falei lá, o não supervisionado, modelo de agrupamento ou clusterização, né? Quer dizer a mesma coisa, nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa. Que o modelo, baseado em uma massa de dados, ele vai conseguir, baseado nas características desses membros, né? Cada pontinho que seria uma observação, um cliente, vamos assim dizer, ele consegue ver características em comum e está agrupando esses clientes baseado em suas características, né? Que a gente vê uma massa de dados que não foi submetida a nenhum tipo de agrupamento, né? Ela está crua aqui, vamos assim dizer, e aqui ela está agrupada já em 3 grupos, né? Obviamente que na prática, assim, nem sempre terão essas fronteiras bem estabelecidas que a gente consegue ver uma divisão, né? Muitas vezes vai ter dados ruidosos ou dados que às vezes estão incorretos, que vão acabar cruzando, né, assim, essa fronteira, mas é assim que esse modelo funciona. É baseado nas características das observações. Obviamente que tem várias outras modelos matemáticos por trás que agrupam de modelo de jeitos diferentes. Ele poderia estar agrupando só com uma linha na horizontal aqui no meio, ele poderia estar agrupando em cruz, assim, tudo então depende da abordagem matemática do modelo que você usa, ele pode dar resultados diferentes, né? Por isso que eu disse que é uma forma bem artesanal. Sempre tem que ser verificado depois se faz sentido. Mas alguns métodos descritivos, né, de regras de associação, onde o modelo vai descobrir elementos que ocorrem em comum dentro de um determinado conjunto de dados. Por exemplo, aquele clássico exemplo que acho que todo mundo já ouviu falar, né, acho que era do Walmart, que homens que iam no mercado comprar fralda tinham uma chance maior de comprar cerveja, acabava comprando cerveja, né? Outro exemplo, né, claro, normalmente quando a gente está estudando assim, tem aquele do pãozinho, né? O pessoal que vai no mercado compra um pãozinho e uma manteiga, tem tantas chances a mais de comprar um café, por exemplo, né? Então, é aquilo lá que quando a gente vê na Netshoes, por exemplo, no Mercado Livre, ó, pessoas que compram esse produto tendem a comprar esse também. Será que é do seu interesse, né? Para você dar uma olhada lá. Essas são as regras de associação. A detecção de desvios e anomalias, né, é a identificação dos itens, eventos ou observações raras que levantam suspeitas. Por exemplo, naquela parte que eu mostrei da clusterização, aqueles pontinhos que estão mais distantes ali, eles não se assemelham a nenhum comportamento da massa de dados, né? Então, em vez da gente olhar para aqueles grupos, aqueles agrupamentos, a gente vai ver para quem se destoa muito. E ali a gente pode pegar essas anomalias, sei lá, uma fraude, algum erro nos dados, algum comportamento muito dispareado, né? O que o caracteriza como um outlier, né? Tem a parte da sumarização também, né? Que é no processamento de linguagem natural. A linguagem natural, ela é uma parte do treinamento de machine learning para dados não estruturados, né? Quando eu digo não estruturados, entenda como imagens,
como textos, como áudios, como vídeos. No caso da linguagem natural, ela compreende-se a linguagem falada e escrita pelos seres humanos, né? Então, pode ser tanto a transcrição de um áudio, quanto um documento de texto da Wikipedia, algum PDF, alguma coisa nesse sentido, né? Essa parte de sumarização é bem legal também, que você vai parametrizar o modelo, configurar, né? E você fala assim, eu quero que você resuma esse texto para mim, eu quero ver os 3, 4 parágrafos mais relevantes desse texto. O modelo vai ver onde tem a maior incidência de palavras que ele viu que é importante e tal, e ele vai retornar para você esse resumo. Lógico que, obviamente, nem sempre vai fazer um sentido, porque a gente esperava, a gente tem que depois ver se realmente esse resumo que ele fez, ele pegou as partes mais importantes, né? Todo um trabalho a ser lapidado. Mas também aqui, né, não é supervisionado, não tem uma resposta correta em si, ó, para eu confrontar. Eu vou ter que olhar depois e ver se satisfaz as minhas necessidades. Aqui estava explicando, né, já deu uma palhinha, né, da linguagem natural, que é justamente isso, né? O computador vai compreender a linguagem falada e escrita para ele poder tomar decisões, né? E tem todo um processamento que a gente faz, é bem complexo também, que a gente tem toda a parte gramatical por trás, da gente entender o que é um lema, o que é um radical, ele vai compreender o que é um verbo, o que é um adjetivo e tal. E a gente faz esse tratamento, ele vai tirar as chamadas stop words, que são palavras que não agregam muito no texto, né? Por exemplo, e, ou, a, coisas nesse sentido, assim, né? Que não vai agregar tanto no texto, né? E até porque são palavras de muita ocorrência, o modelo vai acabar achando que isso é uma palavra de grande relevância. Na verdade, não é, né? É algo que embasa uma próxima palavra, alguma observação, alguma coisa assim. Né? E exemplos disso nós temos os chatbots, né? Resumos de textos, como eu disse, essa parte da sumarização, e classificação de sentimentos, que é bem legal também, que se utiliza normalmente, por exemplo, em tweets, em posts do Facebook, que eu vou lá ver na minha marca, eu vou ver que se o pessoal está tendo um sentimento positivo ou negativo, falando bem ou mal de algum produto. Aí eu posso pegar, ver quem está falando bem ou mal desse produto, ver o perfil da pessoa que está insatisfeito com esse produto, o pessoal que comprou em tal data, o pessoal de tal idade, de tal sexo e tal. Eu consigo segmentar para saber quem que eu vou ter que dar atenção de fato, né? Parte de classificação de imagens, né? O modelo vai conseguir rotular as imagens a partir do aprendizado prévio, onde ele vai aprender com comportamentos e padrões, né? Ele vai entender o que são formas geométricas, linhas, contrastes, contornos, coisas nesse sentido, e ele vai conseguir pegar a tendência do que de fato é relevante para a imagem. Por exemplo, classificar cachorro e gato, ele vai ver às vezes pelo formato da orelha, pelo nariz do gato e tal, ele vai pegar esses pontos relevantes para ele utilizar para tomada de decisões, né? Aí, como exemplos aqui, né, exames de câncer, né, por exemplo, saber se é um câncer maligno ou benigno, se é um tumor, doenças pulmonares, se teve uma lesão ou não, por exemplo, se é uma fratura ou não no osso, alguma coisa nesse sentido. Visão computacional é a capacidade do modelo ele detectar e reconhecer características contidas em imagens ou vídeos, né? Pode ser pessoas, objetos, pode ser placa de carro para ele identificar, pode ser se a pessoa está usando máscara ou não, né? Tiveram vários projetos durante a pandemia, né? Alguns exemplos, eu falei reconhecimento de faces, né? Ele pode reconhecer que aquilo é uma pessoa, ou ele pode. Porque tem detecção e reconhecimento, né? Detecção eu saber que isso aqui é uma pessoa, reconhecimento eu saber quem é essa pessoa, né? Exemplo também bem legal, a inspeção de qualidade de linha de montagem, né? Eu vi uma peça que foi feita lá em metal, eu estou analisando, tirar fotos dela lá, ver se tem alguma ranhura, algum tipo de rachadura, algum defeito nessa peça também. E aqui eu só coloquei um exemplo bem básico assim, de um modelo de um treinamento de machine learning. Aqui eu nem coloquei tanta parte de pré-processamento, tudo, porque é uma parte, ela é bem artesanal, ela é bem extensa, né? A parte de tentar transformar os dados, de normalizar os dados e tal. Aqui é só mostrando para vocês como que é feito o treinamento de um modelo, né? As bibliotecas aqui que eu usei aqui foram o Pandas, né? O Pandas ele é para carregamento e manipulação da base de dados, né? Que a gente vai tá trabalhando. O Matplotlib e o Seaborn, eles são para plotagem de gráficos, né? Aí a gente tem aqui o Scikit-learn, né? Que é esse sklearn, que ele é a biblioteca mais popular que tem para aprendizado de máquina no Python, né? E aqui a gente está utilizando dele aqui, né? O Train Test Split, que é para dividir a base em treinamento e teste.
O Random Forest Classifier, que já é um algoritmo já de machine learning, né? É um modelo já baseado em decisões, né? em ramificações, folhas. Eu vou estar mostrando também um exemplo. E aqui a matriz de confusão é para a gente confrontar os resultados dados pelo modelo e os resultados que a gente tinha antes, né? Para confrontar se realmente o modelo respondeu corretamente. Né? A gente carrega a base de dados, né? Tem esse comando aqui, ó. Esse base aqui é a nossa base de dados que eu carreguei, né? E o Pandas, ele lê uma infinidade, né? CSV, Excel, pode ser banco de dados, ele pode calcular em banco, conectar em banco NoSQL e tal. Ele tem é gigantesco, né? Ele lê Parquet, ele lê uma infinidade. Esse problema aqui que a gente está vendo aqui é sobre previsão de doença cardíaca, né? Aqui eu coloquei algumas variáveis, eu não coloquei todas, mas só para dar um exemplo, né? Por exemplo, idade, se é sexo feminino ou masculino, tipo de dor no peito, né? Intensidade, colesterol sérico, resultados eletrocardiográficos e aqui depressão induzida por exercício em relação ao repouso. E aqui o target é a nossa variável alvo, né? Se é 0, não possui a doença cardíaca, se é 1, possui. Sempre quando a gente pega a base de dados, como eu falei, a gente tem que olhar para ver o formato dela, para ver se tem dados faltantes ou não. Aqui esse comando, .snu.sum, eu estou olhando a soma de cada uma das colunas para saber se tem valores nulos, né? Essa aqui é uma base que eu peguei do Kaggle, né, que é uma plataforma de competição e para o pessoal que está aprendendo. Então, normalmente elas já vêm mais tratadas, assim. A gente não precisa daquela cavucada mesmo, assim, para trabalhar os dados, né? Por isso que aqui ela não está vindo com dados nulos, né? Mas normalmente vai vir com dados nulos para a gente tratar. Aqui é o comando describe também do Pandas, ele é bem legal, porque ele mostra para a gente um resumo estatístico aqui das variáveis, né? No caso aqui, elas já estão todas transformadas em variáveis contínuas, né? E só lembrando, tirando o modelo de linguagem natural, né? Quando é textos, os modelos de machine learning, eles esperam entradas somente de números, eles não aceitam entradas de texto. A gente tem que discretizar de alguma forma isso, né? Então, aqui ele está mostrando para a gente, né, a contagem total de registro, né, se tivesse algum faltante, ele não ia estar dando esse valor de 303, a média de cada uma das variáveis, desvio padrão, valor mínimo, né, e máximo, aqui primeiro quartil, terceiro quartil e segundo quartil, uma mediana aqui. Então, só com o comando a gente consegue ver uma distribuição estatística dos dados, assim, nos poupa bastante tempo e dá uma visualização bem legal. Quando a gente está fazendo o tratamento dos dados, a gente também sempre faz uma análise, né? Isso aqui voltado à ciência de dados. A gente precisa saber como que os dados estão, se tem outliers ou não, como que eles estão se comportando. Então, aqui eu estou usando o Seaborn, né? Esse plt.figure aqui, ele é somente para eu dar uma imagem de tamanho 12:6, né? Mas eu consigo só com uma linha aqui, eu ploto, né? Eu quero um gráfico de caixa aqui, estou passando o meu o meu data frame com o nome de base, né? E eu quero ver a coluna age. Então ele já plota aqui para a gente o gráfico de caixa, né? A gente tem aqui ó, valores mínimos e máximos, né? Q1 e Q3 e aqui a mediana. É sempre importante fazer isso, né? Ciência de dados, não somente para eu ver as variáveis que eu posso utilizar no modelo que serão pertinentes, mas eu faço descoberta de insights, eu consigo levantar a inteligência atrás desses dados aqui, está apresentando para a área de negócios para a gente estar levantando hipóteses, está discutindo. Às vezes a gente muda o foco, ó, tenta cruzar dado da idade com o do sexo também, que tipo de dor no peito, por exemplo, sabe? A gente consegue fazer esses tipos de análise. É uma parte muito importante, né? Vamos dizer que o machine learning ele é a cereja do bolo num projeto de ciência de dados, mas a parte de análise é a que você mais vai passar tempo analisando e fazendo o tratamento dos dados. Aqui é o exemplo de um histograma também, né? Aqui, ó, só com o comando do histplot aqui, ó, passando novamente, ó, a idade, né? Base.age. Esse KDE true aqui é essa linha de tendência aqui, né? Que ajuda a gente a ver o formato, como está se comportando os dados, né? A gente consegue ver no histograma, ó, a gente tem mais de 60 pessoas aqui nessa base com idade de 60 anos, né? A gente consegue ver que pessoas mais novas são menos. Então, é uma forma muito boa da gente visualizar os dados. Que também, né, que eu estou utilizando o countplot, é uma contagem simples para a gente saber em relação a contagem de sexo, né, aqui, sexo, isso, 0 é feminino, 1 é masculino, né, a gente vê que a gente tem mais de 200 homens aqui, um pouco menos de 100 mulheres, né, bem simples também da gente estar visualizando. Esse aqui é um gráfico bem legal também, que é o gráfico de correlação entre as variáveis, né. Esse gráfico de correlação, os valores vão entre -1 e 1, né. Conforme mais próximo de 1,
mais correlacionadas as variáveis estão, né? Não que, né, uma frase clichê que tem que é correlação, ela não é causalidade, né? Não é porque essa variável está aumentando que essa vai aumentar, essa não é a causa dela. A gente está vendo a correlação, é o comportamento de sinergia. Ele tende a acompanhar essa outra variável aqui. Essa aqui cresce, essa outra tende a crescer também, né? Isso é importante para a gente ver, saber das variáveis que às vezes, se ela não tem nenhum comportamento muito próximo assim com o nosso alvo, talvez não seja interessante a gente utilizar. Se às vezes ela tem um comportamento muito parecido com a outra variável, vai tipo 90 e pouco, 98, a gente pode até tirar ela porque as duas variáveis estão basicamente explicando a mesma coisa, né? Então é menos uma variável para o modelo analisar. Aqui nesses lugares que a gente vê uma é porque a gente está comparando a variável com ela mesma, né? Então ela vai ter uma correlação perfeita, né? Dela com ela mesma. Aqui é um exemplo da divisão da base de dados. O que eu divido aqui? Eu estou dividindo os atributos previsores do atributo alvo, né? Então, os atributos previsores são aqueles que vai me explicar essa resolução que eu estou procurando. Por exemplo, eu estou pegando todos eles aqui, ó, idade, sexo, tipo da dor no peito, né? Eu estou pegando todos esses que vão me explicar aquele alvo que eu estou procurando e separando. Ou seja, eu não tenho a variável alvo aqui. E da mesma forma, na variável y aqui, eu estou pegando somente o target, ó, somente a variável alvo, somente o que eu tenho aqui. Estou jogando para uma outra base também. E aqui, o que eu faço? Aqui é onde eu estou fazendo a divisão dos dados de treinamento e de teste, né? O modelo ele vai ser treinado com uma parcela dos dados e vai ser testado com outra parcela dos dados, a qual ele não viu ainda, né? Ele não teve acesso a essa base, né? Então, a gente pega ó, x-treino e x-teste, que são os atributos previsores para treinamento e para teste, e o y-treino e y-teste, que são as variáveis alvo para treinamento e para teste, né? Esse método aqui, train, test, split, é justamente para fazer essa divisão, né? Eu passo a base como um todo dos atributos previsores aqui e passo o alvo também. Esse test size igual a 0,25 quer dizer que eu quero pegar, minha base tem 303 registros, eu quero pegar 25% dela para que seja feito o teste depois para ver os resultados do meu modelo. Esse random state 1 aqui, ele é aquele seed que tem naquela semente, é como se fosse o valor base que o modelo que o processador utiliza para gerar números aleatórios. Nessa aleatoriedade é para ele dividir a base. Quando a gente seta um valor aqui, valor 1, por exemplo, ele sempre vai utilizar esse mesmo número base para estar gerando a divisão das bases para a gente. Se a gente deixa um número aleatório aí e muda, ele vai sempre estar gerando a base de maneiras diferentes. Pode ser que nessa divisão pegou mais classe de quem teve dor no peito, na outra não teve tanto, então o modelo aprendeu mais aqui no treinamento, no teste e errou. É para a gente criar condições iguais para a gente combinar os resultados. E aqui esse aqui é um exemplo que eu estou dando só, né? Que é o modelo que eu utilizei aqui é o da árvore, da floresta aleatória, né? Esse aqui é uma da árvore de decisão, é um modelo diferente, só que o funcionamento é quase o mesmo, né? A diferença é que a árvore aleatória, a floresta aleatória, nós teremos várias árvores. A árvore tem uma só, né? Uma estrutura assim. Que é praticamente um if-else mesmo, né? Por exemplo, ele vai pegar o atributo que ele encontrar que tem maior divisibilidade nos dados aqui encabeçando. A idade. Ó, se a idade for maior que 35 anos, por exemplo, ele vem para esse nó daqui. Ó. Se for menor, vem para cá. Ó, se é fumante, ele vem para esse nó de cá. Se não, ele vem para cá, né? É basicamente a estrutura de decisão que nesse modelo de árvore aqui que a gente vai utilizar. E aqui é um exemplo já de um modelo treinado, ele é bem simples, né? Treinar um modelo e você pegar os resultados dele é muito simples, né? O mais difícil é você refinar ele para ter bons resultados e você analisar as métricas, né? Por exemplo, aqui a gente está instanciando aqui, né, um objeto Random Forest Classifier aqui para dentro da variável, né? RF. Aí aqui o classificador ele está recebendo essa variável com o método .fit. O .fit é o método que a gente usa para treinar o modelo de fato. Ó. A gente está passando os atributos previsores de treinamento e o teste e o atributo alvo de treinamento também. O modelo vai estar vendo as observações, os resultados e pegando as tendências. Né? Ele vai tentando se ajustando conforme ele for acertando ou errando. E aqui na variável predições a gente recebe aqui o classificador, né, esse modelo treinado, ponto .predict, que é justamente as previsões que ele vai estar fazendo para a gente. E a gente só vai passar aqui os atributos previsores de teste. A gente vê que a gente não passa o Y aqui, a gente passa só o X. Então eu vou executar ele aqui, né, conforme a base é pequenininha, que ela é instantânea, né, se tiver uma base muito grande, com muitos atributos demora mais um tempo. Então aqui todas as predições estão aqui nessa variável.
Aí eu chamo esse método que eu importei, né, o Confusion Matrix, vou passar as predições, né, os resultados que o modelo me deu, e vou confrontar com o teste, que é o Y-teste, que são os rótulos que a gente teve mesmo, né? Essa aqui, esse quadradinho que a gente está vendo aqui, está vendo de xadrez aqui, ele se chama matriz de confusão. Ele é só uma das muitas métricas que a gente usa para avaliar, né? A gente tem revocação, F1 score, precisão, acurácia, né? Isso para classificação. Aí para regressão a gente vai ter R2, a gente vai ter RMSE, MSE, N medidas de avaliação. Aqui, o que é legal que a gente vê, né? Essa principal reta aqui, ó, vermelhinho e esse meio vinho aqui, a gente vê os acertos do modelo, né? A gente vê aqui, ó, ele predisse a classe como 1 e realmente a classe era 1, então ele acertou. Ele falou que 37 dessas 37 pessoas tinham doença cardíaca e de fato tinham. E aqui ele falou, ó, classe 0. Ele falou que dessas 26 pessoas aqui, elas não tinham doença cardíaca e de fato não tinham. E já nessa outra diagonal aqui são os erros, né? Ele disse que essas 4 pessoas aqui não tinham doença cardíaca, mas de fato elas tinham. E nessa outra diagonal, ele disse que essas 9 pessoas tinham doença cardíaca, mas na verdade elas não tinham a doença cardíaca, né? Então a gente consegue ver aqui o que o modelo está errando, o quanto que ele está errando. Se eu vejo que ele está errando muito na predição de quem tem doença, eu consigo tentar fazer alguns pré-processamentos para mudar isso. É um ajuste fino e artesanal também, né? E aqui, por último, é só um exemplo de mais uma métrica também, né? Que chama ALC, né? Que é derivado da curva ROC, né? Esse aqui é o simplificado, um gráfico, né? Significa área sobre a curva, né? A gente analisa o volume dessa área sobre a curva aqui. Conforme mais próximo a linha está desse canto superior esquerdo aqui, mais o modelo conseguiu aprender e distinguir a classe 0 da classe 1, né? No caso, uma pessoa que não teve doença para uma pessoa que teve a doença cardíaca. E conforme mais próximo ele está desse meio aqui, nessa diagonal aqui, mais o modelo não conseguiu aprender e mais ele está tomando decisões aleatórias, randômicas. Ele está praticamente chutando, né? Então, com esse gráfico, a gente consegue ver assim, o tanto que o modelo conseguiu absorver e generalizar acerca do problema. E é isso, assim, foi, né, fiz meio resumidinho aqui para conseguir mostrar para vocês o core, né? Tem muita coisa envolvida a mais. Tive a oportunidade de novo, eu sim, senti o maior prazer em poder aprofundar mais sobre o assunto, mas Ah, com certeza. é isso. Muito obrigado, Marcos. Baita Opa. apresentação aí, baita assunto. Então, sem palavras aí para te agradecer. Tu tem mais 5 minutos, cara, para responder umas 3 perguntas aqui do pessoal? Por favor, pode vir, Pode pode ser? sim. Pode, Legal. claro. O Thiago Crespo, ele perguntou como é que é o dia a dia aí de uma pessoa da área de machine learning, tarefas diárias, enfim, se tu puder resumir assim, como é que é teu dia a dia. Posso. Tudo assim, vai depender da etapa que eu estou do projeto, né? Mas normalmente, assim, vamos dizer, primeira etapa eu vou começar tendo contato com o pessoal da área de negócio, né? Assim, cientista de dados, cara, o contato é recorrente no dia a dia mesmo. Eu preciso estar levantando variáveis que sejam pertinentes para eu estar aplicando no negócio. Eu preciso estar comunicando os meus resultados das minhas análises, né? O que eu estou enxergando, o que eu estou tendo de ponto de atenção estranhando, né? Opa, isso aqui eu vi um ponto de atenção aqui, deixa eu conversar com o pessoal da área de negócio. Assim, você tem que entender bastante essa parte de negócios também. Mas diariamente, basicamente, num projeto. Você vai começar fazendo esse tratamento dos dados, né? A maior parte do meu dia a dia é eu fazendo o tratamento dos dados e fazendo análise sobre eles. A parte do machine learning é menorzinha ali no final, embora seja uma parte que leva um tempo também, porque eu não sei se eu vou ter um resultado bom nas minhas primeiras tentativas ou daqui 10 tentativas, né? Eu não sei. E eu também não posso simplesmente ter um resultado e falar, não, o resultado tá legal, sendo que eu posso testar um outro modelo, às vezes, e ter sei lá, uns 10, 5% que seja assim de melhora, né? Com pouco Melhor. custo, Uhum. eu tenho que. Então, basicamente, o dia a dia do cientista de dados é tratamento de dados, análise dos dados e comunicação com a área de negócio. Eu resumiria dessa forma. Ah, show de bola. Aí, Thiago, depois também pode entrar em contato com o Marcos aí para tirar mais dúvidas sobre isso. Por favor, me coloque à disposição. A Thalita perguntou se tem como usar o Java também em Machine Learning. Eu vi aqui que o Riansen comentou que tem o Adams e o Java ML, que são libs para Machine Learning do Java. É isso mesmo? Tem sim. Tem outras linguagens também que tem implementação, né? O Java é uma delas também.
Vou ser sincero que eu ainda não cheguei a mexer, né? Minha praia mesmo é o Python, mas eu sei que tem. Normalmente o pessoal olha também para a linguagem R, né? Que a R é a linguagem mais estatística também, mas eu sei que ela não tem uma robustez tão grande quanto o Python para mexer, por exemplo, com modelos de deep learning, né? Que é redes neurais profundas. Mas tem sim, assim, vamos dizer assim, o Python ele é interessante porque simplesmente começaram a desenvolvendo nele ali, porque ele tem muita coisa que interfaceia lá com a linguagem C, por exemplo, coisa que o processamento é mais rápido. Mas o Python difundiu porque ele foi a linguagem que já era utilizada estatisticamente, porque ele assim não tem nada de especial, sabe? A sintaxe dele é simples, né, em relação, ele não tem aquela coisa que o Java te força, orientação objeto toda, mas o bom do Python é esse, é que ele é difundido hoje, ele é muito popular e tem muitas soluções sobre, mas assim, para mim não teria diferença nenhuma se não fosse essa, ele tá na moda agora. Tu recomendaria o Python para quem quiser iniciar aí com Machine Learning? Isso, exatamente, porque ela é mais difundida, tem mais soluções criadas, assim, na comunidade é a mais rica para a área de ciência de dados e machine learning. Show de bola. O Diego Souza perguntou, trabalhando na Quanta, que tipo de informação tem para descobrir? Por exemplo, participante com tendência a fazer reajuste de plano? Esse é, inclusive, um dos projetos assim, que a gente já está discutindo lá, né? Mas, normalmente, vamos falar assim, dos projetos que eu peguei lá. Eles queriam estar vendo, em relação a adesões, né? Eles criaram o aplicativo recentemente, né? E não estava tendo o número de adesões pelo aplicativo que eles gostariam, né? Foi feito todo o investimento e não estava dando retorno. Eu fiz uma análise em cima para ver qual que era o padrão dessas pessoas que faziam essas adesões através do aplicativo, ao invés de fazer aquela no balcão. Justamente para eu mandar push, eu mandar algum tipo de ação promocional para essas pessoas que tendem a me gerar algum retorno. Né? Tem todo um custo para eu estar fazendo isso. Então, que eu seja mais assertivo no meu contato com o cliente. Uma outra que eu estou fazendo agora também é em relação a eu identificar o perfil e também ver pessoas que fazem contratação de seguro, né? Não só a previdência, mas seguro de morte e seguro de invalidez. Eu vejo também o padrão dessas pessoas para a gente saber quem que a gente vai contactar mais. E vou gerar um modelo também, que o modelo vai dar uma propensão, né? Ele vai falar, esse aqui tem 70 e poucos por cento de chance de estar aderindo nesse modelo. Ó, esse aqui tem uma mais baixa. Então, vamos nos focar nesses que têm uma maior disposição a estar aderindo aos produtos, né? Nesse exemplo também vamos chamar de um upgrade nos planos, né? Ó, a gente está vendo que o padrão de renda dessa pessoa, a idade, é casada, é uma mulher, nesse padrão aqui, a gente poderia estar tentando oferecer um aumento no valor do plano, aí, do prêmio que tem de seguro, né? O tanto que a pessoa contribui, porque ela tá fora dos padrões do perfil dela, né? Então a gente talvez consiga vender, a gente tem mais chance de vender um aumento de plano para essa pessoa que está dentro dos padrões que uma outra que não se enquadra. Então, assim, se for falar de solução, é quase que infinita, assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Isso estamos falando em ciência de dados como toda, a parte de análise, de fazer descoberta, de levantar alguma hipótese para responder, de fazer um teste AB, para eu estar confrontando a solução que eu estou propondo com uma forma que é feita hoje, qual delas tem um resultado melhor, sabe? Tem muita coisa, assim, tem muita coisa. É, Tendo abertura, assim, o pessoal comprando a ideia da área de dados é quase que infinito. show de bola. O Jardel também pergunta se para iniciante na área, tu recomendaria ter base sólida em matemática? Por exemplo, álgebra linear, probabilidade, estatística. Vou ser bem sincero, que como eu disse, eu nunca fui dos bons alunos de matemática na faculdade, na escola. Estatística eu me interessei, só que eu não falaria assim, começa estudando focado em estatística, não começa estudando ciência de dados, né? Porque você vai aprender o Python lá, você vai ter acesso às bibliotecas que muitas vezes já vai fazer isso para você. E você vai acabar entendendo do porquê. Ó, eu tô analisando uma média, um desvio padrão, porque eu estou vendo o comportamento dos meus dados em relação à dispersão. Eu não começaria me focando em matemática, não. Não começaria. Começaria me focando estudando ciência de dados, que vai te ensinar a ver análise de dados e o início de treinamento de modelos, sabe? Não precisa ser tão específico agora, né? Com o tempo você vai vendo que, opa, eu preciso aprender mais análise de dados. Não, então, eu preciso aprender mais a parte de plotagem de gráfico, preciso aprender mais a parte estatística. Não me focaria, não me preocuparia tanto em matemática inicialmente.
Show de bola. Vamos para a última aqui, tá, Marcos? Até para Legal. ir te liberando. Do Bruno. É correto afirmar que todo sistema especialista é um sistema supervisionado? Ahn, Essa aqui é. deixa, deixa eu ver. Essa Eu aqui vê. acredito que sim, que seria um supervisionado sim, porque acho que para eu poder dizer que é um sistema especialista em algo, realmente eu preciso estar confrontando os resultados que esse modelo está me dando. Eu preciso saber se de fato esses resultados estão condizentes, se ele está acertando, se ele está errando nessas predições que ele está fazendo, né? Ou seja, eu preciso estar comparando as respostas que ele me deu com as respostas reais. Então, eu posso até dar uma pesquisada depois, mas eu acredito que sim, seguindo essa lógica, para eu ter algo especialista, eu preciso comprovar que ele é especialista nisso, né? Eu preciso ver que ele tem bons resultados. Eu Faz acredito que sentido. sim. Esse raciocínio. Sim. Ah, perfeito. Depois tem algumas dicas ali que o pessoal colocou no chat, para quem tiver mais interesse sobre o assunto, né? Bibliotecas, enfim. Legal. Ah, galera, se importa em abrir a câmera e a gente tirar uma foto para eternizar aí o momento? Aí te peço só, Marcos, para se puder descompartilhar ali a tua Opa, tela. claro. Deixa eu descompartilhar aqui só um minutinho. Aí, Vamos ver se parou? eu. Parou. Vou colocar aqui em grade grande aqui. Vamos ver pra galera, todo mundo aparecer. Calma que tá carregando ainda pra mim aqui. Muita gente só. Muita gente bonita ao mesmo tempo, né? E aí demora mesmo. Não aguenta Não carregar? aguenta. Vamos lá então. 3, 2, 1, agora. Valeu, galera. Tamo junto. Marcos, Valeu, pessoal. Obrigado tem aí pela palavras? atenção de vocês. Acabei me estendendo um pouquinho mais aqui. Não, Eu me perfeito. empolgo um pouco quando eu estou falando dessa Claro, parte não, aqui. né? Super tranquilo. É isso aí mesmo. Mas eu me coloco à disposição. Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia assim, eu estou aberto para isso. Eu agradeço a todos aí pelo tempo. Perfeito. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Valeu, pessoal. Até mais. Boa tarde a todos. Valeu.